Chamou-a porque queria pagar. Fechou o livro, o santo e a senha de uma irmandade secreta. E Teresa ficou com curiosidade de saber o que é que ele estava a ler. "Pode juntar isto à minha conta?" perguntou o desconhecido. "Com certeza. Que número é o seu quarto?" Ele mostrou-lhe uma chave presa a uma placa de madeira com um 6 pintado a vermelho. "Que engraçado. Está no número 6, disse ela. "Engraçado? Porquê?" perguntou ele. Viera-lhe à cabeça que quando morava em Praga, na casa dos pais, antes do divórcio deles, o prédio era o número 6. Mas disse uma coisa completamente diferente. E não podemos senão tirar-lhe o chapéu. "Está no quarto número 6 e eu acabo de trabalhar às 6. "Pois eu vou apanhar o comboio das 7, disse o desconhecido. Não sabendo o que acrescentar, deu-lhe a conta para ele assinar e levou-a para a recepção. Quando acabou o trabalho, o homem já tinha saído da sala. Teria compreendido a sua discreta mensagem. Saiu toda nervosa do restaurante. Em frente, no meio daquela cidadezinha suja, havia um largo ajardinado, triste e ralo, que sempre fora uma ilha de beleza para ela. Era um relevado com 4 álamos, bancos, um chorão e forcítias. O desconhecido estava sentado num banco amarelo de onde se via a entrada do restaurante. Era precisamente o banco onde estivera sentada na véspera com o livro ao colo. Compreendeu então. Os pássaros do acaso reuniam-se nos ombros, que o destino lhe estava predestinado. Ele chamou-a e convidou-a a sentar-se ao seu lado. Teresa sentiu a tripulação da alma a lançar-se para a ponte do corpo. Pouco depois, acompanhou-o à estação e, no momento em que estava a despedir-se dela, estendeu-lhe um cartão de visita com o número do telefone. Se por acaso for um dia destes a Praga. Capítulo 11. Muito mais do que aquele cartão de visita da atual última da hora foi o apelo dos acasos. O livro, a música de Beethoven, o número 6, o banco amarelo do largo, que encorajou Teresa a sair de casa e mudar de vida. Foram talvez esses poucos acasos, aliás, bem modestos e banais, realmente dignos de uma cidadezinha insignificante, que puseram o seu amor em movimento e se tornaram a fonte da energia onde, até ao fim, há de ir beber. A nossa vida cotidiana está sempre a ser bombeada pelos acasos, mais exatamente por encontros fortuitos entre as pessoas e os acontecimentos, ou seja, por aquilo que costuma chamar-se coincidências. Há uma coincidência quando 2 acontecimentos inesperados se produzem ao mesmo tempo, quando se encontram um com o outro. Por exemplo, Thomas aparece no restaurante precisamente no momento em que a rádio está a dar Beethoven. Na sua imensa maioria, este tipo de coincidências passa totalmente despercebido. Se o homem do talho tivesse vindo sentar-se a uma mesa do restaurante em vez de Thomas, Teresa não teria reparado que a rádio estava a dar Beethoven. Embora o encontro de Beethoven com o homem do talho também não deixe de ser uma coincidência interessante. Mas o amor a nascer aguçou-lhe o sentido da beleza e, por isso, nunca mais esquecerá essa música. Sempre que a ouvir, há de sentir-se comovida. Tudo o que se passar à sua volta nesse instante ficará aureolado com o brilho dessa música e será belo. No começo do grosso volume que Teresa trazia debaixo do braço no dia em que veio à casa de Thomas, Ana vê pela primeira vez Vronsky, em circunstâncias bastante estranhas. Estão ambos no cais de uma estação onde alguém acabara de cair para debaixo de um comboio. No fim do romance, é Ana que se atira para debaixo de um comboio. Esta composição simétrica em que o mesmo tema aparece no princípio e no fim pode parecer demasiado romanesca. Estou disposto a admiti-lo, mas só se romanesco não significar para os que me estão a ler agora algo de inventado, artificial, sem semelhança com a vida. Porque a vida humana também é assim que é composta. É composta como uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido da beleza, transpõe o acontecimento fortuito, uma música de Beethoven, uma morte numa estação, e faz dele um tema que, em seguida, inscreverá na partitura da sua vida, como o compositor faz com os temas de uma sonata. Está sempre a voltar a ele, a repeti-lo, a modificá-lo, a desenvolvê-lo, a transpô-lo. Ana poderia ter posto termo à vida de outra qualquer maneira, mas
no momento do desespero, foi atraída pela sombria beleza do tema da estação e da morte, desse tema inesquecível associado ao nascimento do amor. Mesmo nos momentos da mais profunda desordem, é segundo as leis da beleza que, secretamente, o homem vai compondo a sua vida. Não há, portanto, razão nenhuma para censurar aos romances o seu fascínio pelos misteriosos cruzamentos dos acasos. Por exemplo, o encontro de Vronsky, de Ana, do cais e da morte, ou o encontro de Beethoven, de Thomas, de Teresa e do copo de aguardente. Mas há boas razões para censurar o homem por ser cego a esses acasos na sua vida cotidiana e assim privar a vida da sua dimensão de beleza. Capítulo 12. Incitada pelos pássaros dos acasos que se tinham reunido nos seus ombros, tirou uma semana de licença sem dizer nada à mãe e meteu-se no comboio. Passou grande parte da viagem a ir aos lavabos, ver-se ao espelho e suplicar à alma que não abandonasse um só segundo que fosse a ponto do seu corpo nesse dia decisivo da sua vida. De repente, enquanto se olhava, encheu-se de pânico. Tinha a garganta irritada. Iria adoecer logo nesse dia fatídico? Mas já não podia recuar. Telefonou-lhe da estação e, no momento em que a porta se abriu, inesperadamente, a sua barriga pôs-se a emitir uns gorgolejos horríveis. Ficou cheia de vergonha. Era como ter a mãe na barriga e ouvi-la a rir-se maldosamente para lhe estragar o encontro. Primeiro, pensou que ele ia pô-la na rua por causa desses barulhos tão despropositados. Mas, em vez disso, ele tomou-a nos braços. Reconhecida pela indiferença com que encarara os seus burburismos, com os olhos velados de bruma, beijou-o ainda mais apaixonadamente. Um minuto depois, estavam a fazer amor. E enquanto fazia amor, Teresa gritava. Já tinha febre, estava com gripe, tinha a extremidade do tubo de passagem do ar para os pulmões encarnada e tapada. Tempos depois, voltou com uma mala pesadíssima onde amontoara tudo o que possuía, resolvida a nunca mais regressar à sua cidadezinha provinciana. Thomas convidou-a a ir no dia seguinte à noite à casa dele. Dormiu numa pensão barata. De manhã, depositou a pesadíssima mala na estação e passou o dia inteiro pelas ruas de Praga com a Ana Karenina debaixo do braço. À noite, tocou à porta e ele veio abrir. O livro não o largava, como se fosse o seu bilhete para entrar no universo de Thomas. Sabia que o único passaporte que tinha era essa miserável senha, e isso dava-lhe vontade de chorar. Para evitar chorar, mostrou-se volúvel. Pôs-se a falar alto e a rir, mas como de outra vez mal passou o limiar da porta. Thomas tomou nos braços e foram fazer amor. Deslizou para dentro de um nevoeiro onde não havia nada para ver, nada para ouvir a não ser o seu grito. Capítulo 13. Não era o sopro de uma respiração ofegante, não era o sopro de uma respiração difícil, era mesmo um grito. Gritava tão alto que Thomas teve de afastar a cabeça da cara dela, como se, perto dos ouvidos, o grito lhe furasse os tímpanos. Não era uma expressão de sensualidade. A sensualidade é a mobilização máxima dos sentidos. Observa-se o outro intensamente e escutam-se todos os seus ruídos, mesmo os mais imperceptíveis. O grito de Teresa, pelo contrário, era para anestesiar os sentidos, para impedi-los de ver e de ouvir. O que gritava nela era o idealismo ingênuo do seu amor que pretendia ser a abolição de todas as contradições, a abolição da dualidade do corpo e da alma e talvez mesmo a abolição do tempo. Tinha os olhos fechados? Não. Mas os seus olhos não olhavam para lado nenhum. Estavam pregados no vazio do teto. E por breves momentos a sua cabeça virou-se convulsivamente de um lado para o outro. Quando o grito se acalmou, adormeceu junto a Thomas, agarrando-lhe na mão durante toda a noite. Já aos 8 anos, adormecia com as mãos uma na outra, imaginando que se agarrava ao homem que amava, ao homem da sua vida. Portanto, é perfeitamente compreensível que segure tão afincadamente a mão de Thomas sempre que está a dormir. Foi para isso que se preparou. Foi para isso que se treinou desde a infância. Uma rapariga que, em vez de se elevar, é obrigada a servir cerveja a bêbados e a passar os domingos a lavar a roupa suja dos irmãos e das irmãs,
acumula dentro de si uma imensa reserva de vitalidade, inconcebível para os jovens que andam na faculdade e bocejam com o livro aberto à frente. Teresa lera mais do que eles. Sabia mais da vida, mas nunca se aperceberia disso. O que distingue as pessoas que estudaram dos autodidatas não é o seu nível de conhecimento, mas o grau de vitalidade e de confiança que têm em si próprios. O fervor com que Teresa, uma vez em Praga, se lançou na vida, era ao mesmo tempo voraz e frágil. Parecia ter medo que alguém lhe dissesse um dia: "Teu lugar não é aqui, volta para de onde vieste." Toda a sua fome de viver estava suspensa de um fio. A voz de Thomas, que fizera subir às alturas a alma timidamente escondida nas vísceras de Teresa. Arranjou um lugar no laboratório de fotografia de uma revista, mas não podia contentar-se com isso. Queria era ser fotógrafa. Sabina, uma amiga de Thomas, emprestou-lhe algumas monografias de fotógrafos célebres. Encontrou-se com ela num café e, com os livros abertos à frente, explicou-lhe porque é que aquelas fotografias eram originais. Teresa ouvia em silêncio e com uma atenção que só muito raramente um professor consegue ver na cara dos alunos. Graças a Sabina, Teresa apercebeu-se do parentesco existente entre a fotografia e a pintura e passou a obrigar Thomas a acompanhá-la a todas as exposições. Em breve, conseguiu publicar fotografias suas na revista e deixou o laboratório para se tornar fotógrafa profissional. Nessa noite foram a um cabaré festejar com alguns amigos a promoção de Teresa. Dançaram. Thomas foi ficando com um ar cada vez mais carrancudo e, como Teresa insistisse para lhe dizer o que tinha, quando chegaram a casa, confessou-lhe que ficara com ciúmes por tê-la visto a dançar com o colega. "Fiz-te mesmo ter ciúmes de mim?" Repetiu esta frase uma boa dúzia de vezes, como se Thomas lhe tivesse anunciado que tinha ganho o prémio Nobel e se recusasse a acreditar nisso. Agarrou-o pela cintura e pôs-se a dançar com ele no meio do quarto. Era muito diferente da dança mundana de há pouco no bar. Era uma espécie de dança aldeã. Era uma série de pulos extravagantes. Levantava as pernas muito alto, dava saltos enormes e desajeitados, arrastando-o atrás dela, para os 4 cantos do quarto. Mas, dentro de pouco tempo quem tinha ciúmes era ela, e os seus ciúmes não foram o prémio Nobel para Thomas, mas um fardo de que só se libertaria 1 ou 2 anos antes de morrer.